Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Saiu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e já temos o chaveamento até a final, tá? Hoje vou trazer aqui os confrontos para vocês, quem decide em casa, datas, critério de desempate, tudo sobre a Copa do Brasil, quartas de final. E já adianto para vocês, aqui você já está sabendo, né? Botafogo e Vasco, clássico nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar de Botafogo. Ó, essa Copa do Brasil, meu Deus do céu. Vamos para cima, é o glorioso. Roda aí a nossa vinheta. Vamos comemorar, no mar é que no final do ano. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros, dia 12 de agosto de 2025. Primeiro, deixa eu reservar esse momento aqui para parabenizar o Botafogo Futebol Clube, né? 121 anos de história do nosso futebol, do glorioso. Dia 12 de agosto de 1904 foi fundado o futebol do Botafogo, né? O Clube do Remo já tinha sido criado, o clube de futebol foi criado em 1904 e depois, décadas mais para frente, houve a fusão do Remo com o futebol, trazendo aí, unificando, né, o nome de Botafogo de Futebol e Regatas. Então, parabéns ao nosso glorioso, nosso eterno amor, né? E é isso, vamos para cima, vamos falar de Botafogo, vamos continuar o nosso trabalho, começar falando sobre a questão da Copa do Brasil, que a gente comentou aqui na introdução, né? Primeiro eu quero passar com vocês o seguinte: regras e calendário. A gente precisa começar falando disso, né? A gente já sabe que é Botafogo e Vasco, né? Mas eu quero passar aqui com vocês direitinho como é que funciona. A partir das quartas, né? Nas quartas de final, teremos jogos de ida e volta, tá? Não existe o gol fora, né? O gol qualificado, há bastante tempo o gol fora não existe mais. Se houver empate no agregado, vamos para os pênaltis, não tem prorrogação, tá? E vamos direto para os pênaltis. E a CBF hoje sorteou, além dos mandos de campo, o caminho até a final, ou seja, o chaveamento, tá? As datas da Copa do Brasil para vocês. Quartas de final, dia 27 de agosto agora, dia 27 de agosto, jogos de ida. Dia 11 de setembro, jogos da volta. Semifinal, 5 de outubro e 19 de outubro. Final em 2 jogos, dia 2 de novembro e dia 9 de novembro. Beleza, o mês de novembro é um mês sempre de decisões, né? Vamos passar então os confrontos para vocês, né? Tivemos bons confrontos e clássicos pela frente, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, olha só que clássico lá em Minas também, né? Além do Botafogo e Vasco, tivemos esse grande clássico. Vai pegar fogo, a ida vai ser do Atlético Mineiro e o Cruzeiro decide em casa. Provavelmente a ida na Arena do Galo e a volta no Mineirão. Corinthians e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai mandar a ida na Arena da Baixada e o Corinthians decide em casa na Neoquímica Arena. Vasco e Botafogo, já falamos aqui, a ida é do Vasco, tá tendo um problema aí, negócio de, né, mando de campo. O diretor do Botafogo, Léo Coelho, deu uma declaração, a torcida do Botafogo ficou meio chateada ali na hora. Eu fui conversar com o Léo Coelho, soltei essa notícia lá no Twitter e no Instagram. Léo Coelho disse que a fala estava cortada, descontextualizada. O Botafogo vai jogar no Newton Santos, tá, gente? É porque a fala do Léo Coelho, como ela foi divulgada, parecia que os 2 jogos poderiam ser no Maracanã. Não, tá? Não vai ser os 2 jogos no Maracanã. Botafogo joga no Newton Santos. O que está em aberto ainda é o jogo de ida do Vasco, que não se sabe ainda se será em São Januário ou no Maracanã. Eu acho que vai ser em São Januário mesmo. Os últimos clássicos entre Vasco e Botafogo estão acontecendo normalmente no estádio de São Januário, né? O Botafogo e Vasco é o único clássico do Rio que o BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento e Estádio, eles liberam para jogar em São Januário. Vasco e Flamengo não libera, Vasco e Fluminense não libera. Vasco e Botafogo libera porque é o clássico da amizade, as 2 torcidas são tranquilas, né? Dificilmente a gente vê episódios de brigas entre torcedores do Vasco e do Botafogo. Último confronto sorteado, Bahia e Fluminense, a ida na Fonte Nova, em Salvador, e a volta no Rio de Janeiro, Fluminense decidindo
em casa, tá bom? Vou fazer uma leitura rápida aqui, né? Porque a gente fala de Botafogo e Vasco, mas é importante a gente falar dos outros jogos, porque no chaveamento, se o Botafogo passa do Vasco, o Botafogo pega Fluminense ou Bahia. Tá? Então pode ser que o Botafogo tenha 2 clássicos pela frente. Primeiro o Vasco e depois o Fluminense. O Bahia, que é uma pedra no sapato do Botafogo, né? O Bahia e o Cruzeiro são 2 pedras no sapato do Botafogo, também pode ser um adversário nas semifinais. Mas eu acho o Fluminense... Daqui a pouco eu vou passar por Bahia e Fluminense para passar quem eu acho os favoritos. Vamos começar falando sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. É um clássico muito equilibrado, né? O Cruzeiro, no momento, está voando no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode descartar, por exemplo, o Atlético Mineiro. É um clássico, mata-mata, enfim, eu acho que o Atlético Mineiro iguala muito as situações, né? E no Mineiro, no início do ano, deu Atlético, deu Galo, né? Então, no início do ano, tivemos um confronto desses clubes no Campeonato Estadual, e o Atlético Mineiro levou a melhor. Então acho assim, um clássico equilibradíssimo, cara, difícil apontar um favorito nesse confronto. Corinthians e Atlético Paranaense, né? Assim, Atlético Paranaense passou do São Paulo, para mim já foi um resultado inesperado, para mim o São Paulo era favorito. No jogo de volta, a expulsão do goleiro Rafael condicionou muito a partida, o Atlético Paranaense acabou passando nos pênaltis. Eu acho o Corinthians favorito nesse jogo aqui, né? O Atlético Paranaense está com problemas na própria Série B, está no meio de tabela da Série B, provavelmente não vai conseguir subir de divisão, então acho que tem problemas maiores a resolver o Atlético Paranaense, sinceramente. Acho que o Corinthians passa nesse confronto. Vasco e Botafogo, né? Vasco e Botafogo é um clássico, assim como o Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Botafogo tem um time melhor que o Vasco, está num momento melhor que o Vasco está com problemas, Fernando Diniz ainda não conseguiu encaixar esse time do Vasco, o Vasco está com problemas no Campeonato Brasileiro, está na parte de baixo da tabela, né? Então o Botafogo tem um certo favoritismo, mas não pode ficar se apoiando nisso. É um clássico, é um jogo de 180 minutos, clássico é decidido em detalhes, então o Botafogo precisa trazer esse favoritismo para dentro de campo. Não pode ficar se escorando aí, meu time é melhor, meu time tem um elenco melhor, não pode ficar se escorando nisso, né? Porque aí o famoso salto alto pode aparecer, tá? Então o Botafogo tem que levar essa vantagem técnica que realmente o Botafogo tem para dentro de campo e jogar com seriedade, tá? Mas acho sim o Botafogo com um certo favoritismo para cima do Vasco. Bahia e Fluminense, cara, jogo equilibradíssimo, né, cara? Principalmente porque são jogos de estilos diferentes, né? O Bahia é um time mais de controle de posse de bola, né? Um time com meio campo muito forte. Já o Fluminense já é um time com uma transição muito rápida, um time que tem pontas de velocidade, né? Um confronto equilibradíssimo. E agora a gente teve no final de semana um Bahia e Fluminense. O Bahia não conseguiu vencer o Fluminense, empatou o jogo no finalzinho, foi 3-3. Jogo muito equilibrado também, cara. Difícil apontar um favorito entre Bahia e Fluminense. Acho que junto com Cruzeiro e Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense, na minha opinião, é o jogo assim, mais equilibrado, né? Corinthians e Atlético Paranaense, eu acho que é o jogo que tem o maior favoritismo pro lado do Corinthians. Corinthians é o maior favorito. Vasco e Botafogo, disse para vocês aqui, acho o Botafogo favorito, mas não é uma distância enorme, nada disso. Clássico iguala muitas coisas, equilibra muitas coisas. Beleza? Então é isso, a gente passou aí um raio-x para vocês, né, da Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil, e eu quero saber a sua opinião. Você que está aqui no canal do Medeiros, qual o confronto que você achou mais pesado aí dessas quartas de final? Comenta aí. Quem é que chega às semifinais? Botafogo? Vasco? Botafogo, né? A gente está aqui falando de Botafogo. Será que caso a gente passe do Vasco, será que a gente enfrenta o Fluminense ou o Bahia? Comenta aí, cara. Comenta aí, deixe seus comentários, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!